Olá, tudo bem? A Selic acabou de subir de 4,25% para 5,25%, com indicações de que provavelmente continuará subindo mais. Lembro de reportagens sofisticadas, entre aspas, e chamadas apelativas de menos de 6 meses atrás, com títulos tipo "Onde investir num ambiente de juros baixos? Clique aqui". Ou ainda "Selic de 2%, é hora de comprar ações e fundos imobiliários". E agora, 6 meses depois, as chamadas apelativas vão mudar? Agora a manada será conduzida para uma outra vala? Será que é assim que se constrói patrimônio ao longo de uma vida? Muda-se de estratégia como se troca de roupa? Será que é assim que o Luiz Alves, o Luiz Bazzi, Warren Buffett, Charles Munger, Peter Lynch e tantos outros agiram no decorrer de suas vidas? Até quando as pessoas se permitirão ser manipuladas? Essa é a palavra, manipuladas. Deixarão de ser tratadas como marionetes e de se enganar achando que tem um pote de ouro que ninguém pensou ainda, logo ali, na esquina. Investimento. Investimento é disciplina, é longo prazo, são décadas, paciência, resiliência, foco, disciplina, deixar o tempo passar. E se você for muito bom, conseguir alguns poucos grandes acertos na vida. Isso é investir. A maior parte do tempo é assistir a grama crescer no jardim. Olha que coisa entediante, não é? Não se engane, grama crescer no jardim é muito rentável. Posso passar dias nomeando gênios do mundo financeiro que acumularam patrimônio assistindo o tempo passar. Deu muito certo. Fizeram isso ao longo de suas vidas. Quanto mais você se mexe enrolado em um arame farpado, mais irá sangrar. Isso é tão óbvio. Ou como diria Shakespeare, se estivesse vendo o mercado financeiro hoje em dia, a maior parte do que você lê não passa de uma história contada por um idiota, cheio de sonho e de fúria, mas sem sentido algum. Tenha um ótimo dia. Reflexões de Henrique Breda. Estamos falando de Henrique Breda nesses últimos dias, desde ontem, do sábado. Se você não assistiu os vídeos ainda, não deixe de assistir. Fizemos 2 vídeos ontem de suma importância para quem quer ser um investidor de sucesso. Você quer acumular patrimônio na Bolsa de Valores. Você quer multiplicar o seu capital investindo na Bolsa de Valores. Não pode deixar de assistir os 2 vídeos de ontem, que fazem parte do nosso estudo de caso sobre a Oi. Se você é investidor de Oi, está estressado com essa correção, angustiado, em dúvida, sem saber o que é que vai fazer da sua vida, sem entender lhufas sobre essa história de planejamento estratégico, IPO, vital, é preciso trabalhar seu condicionamento físico, não, cerebral. Seu condicionamento cerebral. Você precisa desenvolver a mentalidade dos ricos, dos grandes empresários, dos grandes empreendedores e investidores. Se você não fizer essa transição mental, esquece. Volta correndo para a caderneta de poupança, volta correndo para a renda fixa, porque o seu lugar não é na Bolsa de Valores. Não adianta querer investir na Bolsa e ter sucesso com a mentalidade do pobre. Não adianta querer investir na Bolsa com a mentalidade da classe média. A Bolsa não foi criada nem para o pobre nem para a classe média. Então você não pode continuar pensando do mesmo jeito que pensou sua vida inteira na Bolsa de Valores. É outro universo. Então ou você muda a sua cabecinha ou esquece. Saia da Bolsa correndo antes que você perca seu dinheiro.
Isso é fundamental você entender. Fundamental que você entenda isso. Bom, estamos fazendo nosso estudo de caso da Oi. Eu sou Clóvis Soleiro, formado em administração, consultor empresarial, investidor na Bolsa desde 2015 e procuro aqui compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória, um pouco da minha experiência, as coisas que eu vivi e aprendi. São mais de 640 vídeos já disponibilizados aqui no canal, maratone todos. Você quer estudar, quer se desenvolver, quer aprender, quer entender como funciona o mundo empresarial, parar de interpretar de forma equivocada as decisões empresariais, porque o que eu vejo muitas vezes nos comentários aqui no canal é uma profusão gigantesca de desconhecimento da lógica empresarial. Desconhecimento total. E não pode a pessoa querer investir numa empresa se não entende a lógica empresarial. É um erro básico, de origem. Você já começa errando. Já começa errando. Porque você não sabe como se dá o processo empresarial. E você quer investir numa empresa? Que loucura! Que coisa sem sentido. Não vai ter sucesso. Bom, temos que estudar. Quer entender como funciona o mundo empresarial? Leiam os livros do Jim Collins, especialista norte-americano, estudioso sobre o mundo das empresas. Leia todos. Não deixe de ler um sequer, para entender como funcionam as empresas. Um grande mestre. Recomendo. Já li os livros dele, já tive a oportunidade de fazer um curso em São Paulo de 1 dia e meio. Referência para quem quer entender a dinâmica das empresas. E quer entender a lógica dos grandes investidores, acompanhe as falas, o que diz, o que escreve os grandes investidores. Entenda o que fala o Henrique Breda, Florian Bartonek, Warren Buffett, Howard Marks, Jorge Paulo Lemann, André Jakurski. Entenda essa gente. Elas precisam ser a referência para a construção do seu racional. Se divorcie da multidão, se afaste da multidão. A multidão não vai lhe levar para lugar algum. Na multidão existe a mediocridade. A mediocridade é burra. Se afaste da ignorância. Sobretudo, se afaste daqueles que não querem aprender, daqueles que não querem estudar. Estamos na era do conhecimento. E na era do conhecimento, é a inteligência que vai fazer diferença no mundo. A sua capacidade de acessar as informações certas, o conhecimento certo, no tempo certo. Usar este conhecimento de forma certa e transformá-lo em resultados. É isso que você precisa. Isso é a era do conhecimento. Quem não estiver disposto a viver isso, está morto, liquidado, seja como pessoa, seja como profissional, seja como investidor. Voltando ao Breda, reforço aqui um texto que ele escreveu. Ele dizia: no ano passado, a Bolsa estava a 67 mil pontos. Só estava lá porque havia medo no ar. Não existe desconto sem que haja descrédito, sem que haja medo. Existem dois tipos básicos de pessoas na Bolsa. Apenas dois. Os do tipo 1 são os que ficam animados quando as suas empresas favoritas ficam mais baratas na Bolsa. Os do tipo 2 ficam tristes, depressivos, angustiados quando suas empresas favoritas ficam mais baratas. As minhas referências, disse o Breda, e os sócios, meus sócios, são do tipo 1. Se encarecer demais, vendemos. Se baratear, acumulamos. Grave essa palavra, acumulamos. Ou seja, vamos aumentando a quantidade. Cai, aumenta a quantidade. Cai, aumenta a quantidade. Isso que o Warren Buffett fez a vida toda. Ora, por que não vamos fazer a mesma coisa? Excelentes investimentos costumam iniciar com períodos de acumulação em níveis de preços excepcionais. Não é isso que faz sentido olhar agora na Oi? Ou não?
A paciência, diz Breda, é a virtude de saber sofrer com tranquilidade. Corrige, a pessoa fica triste, né? Você sofre tranquilo, porque você sabe onde quer chegar. Você sabe o que está acontecendo. Você sabe o que está fazendo. Saber sofrer, diz ele, significa o domínio da técnica de aguentar contratempos sem sucumbir. E é com tranquilidade, pois se entende o filme todo e não apenas a foto. Isso é maravilhoso porque é o que eu costumo dizer sempre aqui para vocês. Nós temos que olhar o filme e não a foto. O que isso significa? A foto é o curto prazo, não me interessa. Eu tenho que olhar o filme, ou seja, a sucessão de fotos ao longo do tempo. Isso vai construir o filme. E se eu quero olhar o filme, eu tenho que olhar o valor da empresa. Qual é a evolução do valor da empresa no decorrer do tempo? Essa deve ser a minha concentração. Isso faz todo investidor grande. Todo grande investidor age desta forma. Se os que você conhece não fazem assim, é porque são pequenos investidores. São as sardinhas. Afaste-se das sardinhas. Sardinhas nasceram para serem mortas. Afaste-se delas. Seja rêmora. Por que rêmora? Porque ela gruda no tubarão. A sardinha não cola no tubarão. Então, queira ser rêmora. E vamos com os tubarões. Por falar em tubarão, eu quero falar aqui sobre um outro grande investidor para que a gente possa entender um pouco mais sobre o case da Oi a partir desta visão. Porque ele investe na Oi. Então, ele me interessa. É o André Jakurski. Aí os caras que não entendem Oi, que acham que a Oi é uma furada, esses não me interessam. Porque provavelmente eles são um zero na vida. Não me interessam. Me interessa o André Jakurski. Porque esse se provou ao longo de sua vida. Esse me diz alguma coisa. Afaste-se dos que não conquistaram nada. Porque eles são nada. Então procure ter de referência o que construiu uma história de sucesso. Sempre temos que fazer isso. Buscar referências de pessoas que construíram histórias de sucesso. E não pessoas que não construíram história nenhuma. Por que tê-los como referência? Por que levar em conta a opinião deles? De forma alguma, não me interessa para nada. O André Jakurski espera uma transformação importante na Oi nos próximos 18 meses. Quem é André Jakurski? Pelo amor de Deus. O André Jakurski é um dos sócios fundadores da JGP, Gestão de Recursos. Ele também é conhecido por ser um dos integrantes que fundaram o Banco Pactual, que hoje é o BTG Pactual. Ele é citado dentro do mercado financeiro como uma pessoa de personalidade direta, além de ser, algumas vezes, um investidor agressivo. Quando ele tinha 23 anos, em 1971, ele se formou como engenheiro mecânico da PUC, no Rio de Janeiro. 2 anos mais tarde, decidiu ir fazer um MBA na Harvard Business School, nos Estados Unidos. Em 73, iniciou sua trajetória no Unibanco, sendo que um ano após a sua chegada, ele já tinha se tornado diretor executivo da empresa. Ficou lá 10 anos. Em 83, ele, Luiz César Fernandes e Paulo Guedes abriram o Pactual. Muito do sucesso do negócio se deveu à metodologia de Jakurski. No período em que lá esteve, o banco quintuplicou de tamanho. Em 98, ele se desligou da empresa por discordar de muitas das ideias do Luiz César Fernandes. Em uma recente entrevista, certa feita que ele deu ao Brasil Journal, ele disse: "Quando eu vejo uma oportunidade, eu entro para matar." Jakurski tem mais de 40 anos de carreira no mercado financeiro. Eu tenho que escutar esse homem. Mais de 40 anos
de carreira no mercado financeiro. Ele é carioca, filho de poloneses e já operou, por exemplo, com o mega investidor George Soros e é um dos mentores dos sócios majoritários do BTG, o André Esteves. Ele tem a sua gestora de investimentos, a JGP Asset Management, criada há mais de 20 anos e administra 35 bilhões de patrimônio. Importante dizer que Jacuski procurou seguir na sua trajetória o caminho menos percorrido. Eu falo tanto sobre isso aqui, sobre a importância de nós procurarmos o caminho menos percorrido. Ele ainda cursava engenharia mecânica e seus colegas todos queriam estagiar e fazer carreira em empresas estatais como Eletrobras, Embratel, Petrobras. Ele não queria nada disso para ele. Ele decidiu ir para os Estados Unidos, fazer um MBA na Universidade de Harvard. 2 anos depois retornou ao Brasil, chegou a trabalhar na empresa do pai durante um tempo, mas depois decidiu que aquilo não era para ele e resolveu construir uma carreira no mercado financeiro, porque era o que lhe motivava. Passou pelo Unibanco, ficou 10 anos, adquiriu experiência e um belo dia resolveu sair, porque tinha sido oferecido a ele uma promoção, mas ele teria que sair do Rio para São Paulo. E ele não estava disposto a fazer essa transição. Quem nasce em cidade de praia tem dificuldade de fazer essa mudança. Ele então resolveu nadar com os tubarões. Aos 35 anos, ele se associou ao Luiz César Fernandes, que era uma pessoa já da área de banco de investimentos, tinha trabalhado com o Jorge Paulo Lema, tinha tido sociedade no Banco Garantia, e se juntou também com o economista Paulo Guedes, que então era sócio e professor do IBMEC, uma escola de negócios voltados aí para essa área de investimentos. O Pactual, cujo nome foi inspirado nas iniciais Paulo, André e César, PAC, foi um marco na carreira de Jacuski. O banco foi montado com capital baixo, cerca de $200 mil à época, mas cresceu rápido. Em 10 anos já administrava um patrimônio de $600 milhões. Decidiu sair do banco em 1998 por desavenças com o Luiz César. Jacuski foi e fez escola no mercado financeiro. É tido como um dos maiores e melhores investidores do país. Eu tenho que me espelhar neste homem, eu tenho que aprender com ele. Ele tem história de sucesso. Isso interessa para quem quer aprender a investir. Lembre-se disso. Acompanhe as pessoas que têm sucesso. Afaste-se de quem não fez a vida acontecer. E mais ainda, afaste-se dos que pensam que sabem demais e não tiveram uma construção de uma história de sucesso. Porque aí é a pessoa que está agarrada a uma falsa realidade e não tem absolutamente nada para contribuir com você. Em julho de 2020, André Esteves, do BTG Pactual, num evento do banco, declarou: Jacuski foi meu sócio durante muitos anos, meu chefe e o pai do DNA de gestão de risco do BTG Pactual. Tá bom? Em 22 anos de JGP, Jacuski ganhou muito mais do que perdeu. Segundo ele, as grandes oportunidades são raras, pela própria natureza delas. Elas acontecem de forma muito esporádica. Já os erros costumam ser diários, até mesmo horários, diz ele. O bom gestor precisa ter a capacidade de diferenciar as oportunidades corriqueiras daquelas excepcionais, o que nem sempre é fácil. Muitas vezes passa um elefante voando na sua frente e você não vê. O fundamental é analisar as probabilidades de ganhar e perder dinheiro em diferentes cenários. Ninguém consegue prever o futuro e todo investidor perde dinheiro, porque investir é um jogo de tentativa e erro, mas para acumular patrimônio é preciso evitar os grandes riscos
que possam levá-lo à ruína. Já Kurski enxerga que investir no período de reestruturação da Oi é um investimento com alto potencial. Se ele está dizendo isso, eu vou desacreditar dele só se eu fosse um imbecil, só se eu fosse um idiota. Como eu não me julgo nem imbecil nem idiota, eu vou prestar atenção no que ele está dizendo. Porque ele é um mega investidor, ele é um multimilionário. Então eu tenho que escutar o que ele está dizendo. Prestar atenção na sua tese, na sua teoria e levar em consideração cada palavra que ele diz. Porque ele teve e tem sucesso. Pense nisso. Vamos continuar ainda no dia de hoje. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima. Tchau!